significa o direito e a capacidade de comandar, de fazer leis, de exigir a obediência e julgar. Em outras palavras, a autoridade é um fundamento ou um padrão que temos para distinguir o que é certo e o que é errado. E foi isso que o Senhor Jesus nos deu. Ele nos deu autoridade. Assim como um dia Jesus deu àqueles discípulos, tudo o que contém na palavra também é para nós. Nessa noite ele só confirma que nós temos essa autoridade. E eu quero dizer para você que a autoridade que o Senhor Jesus nos dá, ela é tão forte, tão grande, que a palavra do Senhor fala assim, que Ele nos deu autoridade para pisarmos em cobra, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada nos causará dano. Eu queria que você começasse a imaginar você pisando em um escorpião, literalmente, em uma cobra, literalmente, e nada lhe causará dano. Se a gente for levar para o mundo espiritual, é justamente sobre nós passarmos pelas provações, passarmos pelas dificuldades, passarmos muitas vezes por um grande levante do maligno e sabermos que quando nós passarmos tendo a autoridade de Deus, nenhum mal nos será causado. E quantas vezes nós nos sentimos paralisados pelo medo. Mas nessa noite o Senhor Jesus, Ele tira o medo de nós e nos entrega a autoridade. Sabe o que é interessante? Quando Ele entregou essa autoridade ao discípulo e para nós, Ele nos deu uma total responsabilidade para nós tomarmos qualquer decisão. Quando o Senhor Jesus, Ele nos entrega a autoridade, eu quero que você entenda o poder que tem essa palavra, como é forte essa palavra. Você tem autoridade, você tem total liberdade para decidir o que é certo e o que é errado. E consequências disso virá sobre você, porque você é autoridade sobre isso. E se você prestar atenção, todas as vezes quando nós vemos uma pessoa que tem uma autoridade, ela é reconhecida nessa terra. Quando uma pessoa tem uma autoridade, um exemplo, uma autoridade da cidade, o prefeito, quando ele chega, todo mundo sabe que ele é o prefeito, as pessoas daquele lugar, certo? E quando um crente tem autoridade em algo, é impressionante quando ele fala. A gente reconhece a autoridade de Deus na vida dele. Quando ele chega, não estou falando de porte da pessoa, não é como ela anda, não é como ela se porta, não é como ela se veste, mas uma pessoa que ela tem a autoridade de Deus. Se ela chegar aqui, sentar nesse chão e começar a falar de Jesus, com a autoridade que ela tem, é instantâneo como nos atrai para perto do Senhor. Se você prestar atenção, eu quero que você comece a lembrar uma pessoa como referência, como autoridade. Pastor Lucas, pastora Patrícia. Eu fico imaginando assim, quando eu estava fazendo aí, o pastor Nonato. Pastor Nonato, ele não precisa dizer quem ele é, quando ele chega num lugar. Ele não precisa dizer quem ele é. Quando ele chega, geralmente ele faz isso, chega, senta numa roda de pessoas comuns e começa a falar de Jesus. E onde ele chega, vai só se amontoando pessoas para ouvir ele. Isso é autoridade. Sabe, às vezes que você chegou lá na sua faculdade ou no seu trabalho e começou a falar de Jesus, tão suave, tão claro. E as pessoas pararam para lhe ouvir. Isso é a autoridade que Deus tem derramado sobre você. E talvez você diga assim, Lídia, eu só tenho coragem de falar lá, não tenho coragem de falar em outros lugares. Eu quero dizer que a autoridade do Senhor, ela é contínua. Ela vai crescendo em você, ela vai aumentando isso em você. Amém? E quando Jesus, ele termina de entregar a autoridade, ele fala também que ele entregou poder. Voltando ao versículo 1, eu quase não saio do 1, gente. Tão emocionada que eu fiquei com Jesus. Jesus reuniu os 12 e deu-lhe poder. Diga poder. E eu queria que você pensasse comigo. Poder é a capacidade de operar maravilhas em nome de Jesus. É orar e milagres acontecer. E eu procurei inúmeros significados de poder. Saí procurando. Não, isso aí é muito pouco para realmente o que é poder. E eu não consegui descrever quão grandioso
é a palavra poder. Mas eu queria entregar uma chave para você. O poder de Deus não tem comparação. Ele muda em um momento aquilo que eu e você não podemos mudar a vida inteira. É isso o poder de Deus. Em um único momento, Ele muda tudo o que eu e você não conseguimos mudar a vida inteira. Não há palavras para descrever o que é poder. E foi isso que o próprio Cristo nos entregou. A autoridade e poder. E quantas vezes nós estamos dormindo, deitados, cochilando, esperando que algo sobrenatural aconteça em nossas vidas, sendo que o próprio Cristo já derramou sobre mim, sobre você, a autoridade e poder. Poder para nós orarmos nas nossas próprias casas e ver o milagre acontecer. Poder para eu dizer, minha família toda servirá a Jesus e crer que isso vai acontecer. Quantas vezes nós temos esperado outra pessoa que nós dizemos, eita, ela é cheia do poder, ora por mim, irmã. Eu quero dizer para você que o próprio Cristo derramou sobre mim e sobre você a autoridade e poder. E onde quer que nós vá, esse poder nos acompanhará. Amém? Quando experimentamos o poder de Deus em nossas vidas, tudo é transformado. E talvez você diga assim, nem tudo foi transformado na minha vida. Eu quero te convidar hoje a experimentar o poder de Deus. Porque onde Ele chega, tudo é transformado. Eu quero que você comece a imaginar agora que você é morada desse poder. Você é instrumento desse poder. Você é o guardião desse poder nessa terra. Não dá para mensurar o tamanho da responsabilidade que é para nós transportar e ser usado por esse poder. Não somente para transformar vidas, mas para fazer Cristo conhecido e ver milagres acontecer por esse poder. Amém? Queria dizer para você que o meu coração, ele queima de alegria em saber que um dia Jesus olhou para essa terra, um dia Jesus esteve nessa terra, e assim como Ele entregou para os discípulos, Ele entrega para mim e para você. Eu te entrego essa responsabilidade, Lidiane, de você ter autoridade, mas também ter poder. Você acha que se Jesus não tivesse entregue àqueles discípulos o poder, eles não teriam feito nada, meus irmãos? Porque logo depois, a Bíblia fala que eles saíram por todos os povoados. E eles curavam enfermos. E eles viam milagres acontecendo, expulsaram demônios. Eu quero que você comece a imaginar você numa mesa com Jesus, Jesus dizendo assim, chegou tua hora agora. Até agora tu tem andado comigo, você tem visto aqui, né? Eu falo, os demônios obedecem. Eu digo seja curado, ele é curado. Tem pessoas que eu não preciso falar, ela só toca na minha roupa, é curada. Agora chegou sua hora, filho. Chegou sua hora agora de ir lá onde as pessoas e dizer, seja curado em nome de Jesus. Sua vida será mudada em nome de Jesus. Chegou sua vez. Chegou sua vez. E aí, eu quero que você comece a imaginar que eu, Lidiane, diria assim, como assim, Jesus? Calma, uma coisa é andar com o Senhor, outra coisa é eu ir sozinha. Não dá não. Eu vou, se o Senhor disser assim, vai em tal lugar e volta, agora o Senhor está mandando eu ir. Então diz assim, não leve nada. Como assim, Jesus? Mas quando Ele nos entrega o poder, é a certeza de que tudo o que fizermos em nome dEle acontecerá. Acontecerá. Mas às vezes a nossa fé quer nos roubar, né? Porque a gente acha que é o nosso poder. Mas não é sobre nós. É sobre o poder dEle que opera em nós. Amém? E depois que Ele entregou autoridade e poder, Deus enviou para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. E Ele instituiu dizendo, não leve coisa alguma nessa jornada.
Não levem cajado, não levem nem bolsa, nem comida, nem dinheiro, nada, nenhuma roupa extra. E onde forem, sejam hospedados. Se não forem, sacudam os pés daquela cidade em sinal de reprovação. Então, eles percorreram os povoados, anunciando Jesus e curando os enfermos. Eu queria que você começasse a pensar comigo que até aqui, nesse momento, o Senhor lhes entrega poder e autoridade. Mas o próprio Cristo está encarnado. O próprio Cristo ainda está com ele. Até então a crucificação ainda não tinha acontecido. Então quando o Senhor Jesus diz para ele, não leve nada, nada. É simplesmente dependência. Dependência daquele que eles sabem que é capaz de fazer. Eu ficaria assim, eu vou lá orar, né? E vou declarar em nome de Jesus. Mas se der algum BO, eu corro aqui. Ei, Jesus, eu não consegui. Tem como o Senhor ir lá comigo? E ele iria comigo. Só que eu quero dizer para você que durante todo esse tempo eles andavam assim. Mas a Bíblia diz que eles curaram e muitos enfermos foram libertos. Muitas pessoas os demônios saíram das pessoas. E nesse momento eles tinham a presença de Deus. A presença do próprio Cristo. Mas eu quero dizer para você que você não precisa ficar triste achando, então eles tinham a presença de Cristo e agora como eu estou? Eu quero dizer para você que quando ele foi para o Pai, ele deixou um consolador, um amigo verdadeiro, um que nunca iria nos deixar. Jesus, ele ficava fisicamente longe dos discípulos, mas o Espírito Santo não fica longe de nós nenhum momento. E nós ganhamos presença dele. Então nós temos poder, autoridade e presença. Amém? E eu queria que você começasse a imaginar essa presença do Senhor te cercando. Sabe aqueles dias em que você acha que a sua fé está minando? Ou talvez você acha que os problemas estão te sufocando. Ou você diz assim, eita Jesus, só um milagre. O Espírito Santo fica bem pertinho de você dizendo assim, eu só estava esperando tu me chamar. Mas muitas vezes nós temos o hábito de só clamar pela presença. Por último, enquanto ele está o tempo todo dizendo, só chama a minha presença, só chama a minha presença, só chama a minha presença. E a palavra do Senhor fala assim, em João 14, só para confirmar para você o tanto que Jesus ele se importava em saber que nós precisávamos da presença. Ele diz assim, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ei, não é fique convosco somente quando apertar. Fique convosco somente quando for questão de milagre. Fique convosco somente quando estiver na igreja. Não. Fique convosco para sempre. É o tempo todo. A presença dele é o tempo todo conosco. E quantas vezes nós estamos dizendo, ei Jesus, como eu sinto falta, Jesus. Ei Jesus, eu estou com saudades. Faz muito tempo que eu não sinto a tua presença. A presença só vai se afastar de nós se nós nos afastarmos dela. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Não há motivos para nós sairmos de perto de Cristo, sendo que Ele nos deu autoridade, nos deu poder e nos deu a presença dEle. E sabe uma das coisas mais lindas que eu acho na presença? É porque quanto mais eu mergulho na presença, mais eu quero presença. Quanto mais eu busco a presença de Jesus, mais eu quero isso. É algo que o nosso corpo não consegue nunca ser saciado. Porque quanto mais eu experimento algo novo do Espírito Santo, mais eu quero. E que a nossa sede dele
seja insaciável. Que se ele disser, pronto, saciei, eu quero ser deserto o tempo todo. Só para dizer, Espírito Santo, eu não estou encharcado o suficiente. Ainda estou seca. Não sai de mim essa presença. Não se afasta de mim essa presença. Que nós possamos ser desesperados pela presença dEle. Desesperados. Eita, Jesus. E Ele nos deu esse poder, essa autoridade e essa presença do Espírito Santo para que nós possamos curar os enfermos, libertar os cativos e os oprimidos. A começar de nós. E nós temos um exemplo no Antigo Testamento de alguém que foi revestido de poder, de autoridade e de presença. Por que eu quero dizer para você? Porque muitas vezes nós achamos que o poder, a autoridade e a presença só foi no Novo Testamento. E talvez você diga assim, Lide, só aconteceu isso porque eles conheceram o Cristo. Eu não conheci o Cristo pessoalmente. Eu quero dizer para você que você conheceu sim. Talvez você não viu ele ainda fisicamente, só no céu. Mas essa experiência de nunca ter visto Cristo, mas já ter vivido essa experiência de poder, autoridade e presença, Moisés pôde viver isso. Moisés, ele era gago. Ele tinha medo do faraó, porque ele sabia o que ele era capaz de fazer. E ele sabia muito pouco sobre a lei dos hebreus, porque ele tinha sido criado como um egípcio. Até que um dia ele percebe que ele não pertence àquele povo, e o Senhor começa a falar com ele. E ele teve a primeira experiência dele com o Senhor, que foi quando ele viu uma sarça ardendo, pegando fogo. Imagina aí, uma árvorezinha pegando fogo, mas ela não é destruída, ela não vira cinza, ela não para de pegar fogo. E aí foi que ele resolveu, vou lá em cima, vou olhar esse negócio de perto, negócio diferente. Talvez foi quando nós dissemos, rapaz, eu acho que eu vou naquela igreja, vou ver se tem jeito para mim. E foi a nossa primeira experiência. E Moisés, quando ele vê isso, o Senhor fala com ele. E nesse momento é quando a vida dele gira. Dá uma mudada geral. Porque ele tem o primeiro encontro dele com o Senhor. Eu quero que você lembre. Antigo Testamento, o Cristo ainda não tinha vindo em carne. São duas experiências, uma com Cristo, outra antes de conhecer Cristo. E Moisés, ele tem aquela experiência, ele recebe naquele local poder e autoridade. Depois disso, a vida dele muda, ele se torna um líder do povo de Deus. E que bom que libertou o povo de Deus. E até hoje ele é lembrado, muito lembrado. E aí depois disso você diga assim, Lídia, a presença. Que hora foi que Moisés teve essa experiência? Em Êxodo 34 fala assim: e aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, Moisés trazia 2 tábuas do testemunho na mão. Quando desceu do monte, Moisés não sabia. A pele do rosto dele resplandecia, depois que ele falara com Deus. Olhando, pois, Arão e os filhos de Israel para Moisés, eis que o seu rosto resplandecia, brilhava, pois tremeram a chegar-se a ele. O encontro que Moisés teve com Deus foi tão forte quando ele sai. Primeira coisa que eu quero mais você imagine, frente a frente com Deus, ainda está vivo. Porque a presença dele é tão gigantesca que a nossa carne não aguenta. E quando Moisés desce de lá, a presença do Senhor ainda acompanhando ele, o rosto dele mudou, brilhava. Foi quando ele teve presença de Deus. Se você prestar bem atenção, todas as vezes em que você
realmente se posicionou como filho de Deus. É impressionante quando nós mudamos a nossa vida, que nós dizemos: ei Jesus, eu abro mão de tudo, só por tua causa. As pessoas quando olham pra gente, principalmente pessoas que passam muito tempo sem nos ver, quando ele aprende assim: tu tá tão diferente. Não é mais aquela pessoa que eu conheci. Você é outra pessoa. E eu não sei pra vocês, mas pra mim, não precisa dizer nada. Se disser assim: Lidiane, quem te viu e quem te vê, eu digo: é verdade, é Jesus na minha vida. E eu quero que você imagine, talvez o seu rosto não vá brilhar como o de Moisés, mas o Espírito Santo vai brilhar em você. Ele vai brilhar e todos reconhecerão que existe em você presença de Deus. E talvez muitos de nós estamos andando de um lado para o outro procurando o nosso milagre. Eu não sou contra a campanha não, viu, irmã? Sou a favor de campanha, glória a Deus. Mas muitos de nós estamos entrando numa campanha, saindo na outra campanha, entrando numa campanha, saindo na outra campanha, entrando numa campanha, saindo na outra campanha, em busca de um milagre, enquanto o próprio Deus diz assim: eu quero te fazer milagre. Busca de mim a autoridade, poder e presença. A autoridade, poder e presença. E nessa noite, Jesus nos entrega isso, para que nós possamos ter uma vida plena nele, para que nós possamos ter uma vida diante dele, que ele diga: eu me agrado, eu olho para essa pessoa e me agrado. Então, já que eu me agrado, vou derramar sobre ela inúmeros milagres, e onde quer que ela passe, onde quer que ela ore, o que quer que ela fale, eu vou operar através da vida dela. E eu queria convidar você a orar nessa noite, amém? Queria que você ficasse em pé. E eu queria que só você que deseja realmente ter essa autoridade vinda dos céus, poder ser revestido do poder de Deus e da autoridade, começasse a dizer para Jesus: ei Jesus, eu não sei como fazer ou por onde andar, mas eu sei que eu quero. Ei Jesus, talvez o caminho que eu tracei até hoje não me leve para ter poder e autoridade e a presença, mas eu necessito, Jesus. Eu necessito, Jesus. Jesus, me ensina, Jesus, a ser discipulado por Ti, a andar do Teu lado, a viver contigo, para que eu possa, Jesus, ter poder, autoridade e a Tua presença. Jesus, nessa noite, papai, nós queremos clamar, Senhor, pela Tua presença. Porque com a Tua presença, Jesus, a autoridade vem. Somente com a Tua presença, Jesus, o poder vem. E nós queremos dizer, Jesus, que nós somos nada sem a Tua presença. Não nos deixe, Senhor, nos afastar da Tua presença, Jesus. Os problemas não irão nos afastar da Tua presença. As nossas dificuldades não irão nos afastar da Tua presença. A nossa carne não irá nos afastar da Tua presença. As nossas dores, Jesus, não irão nos afastar da Tua presença. Que a Tua doce presença, Jesus, se manifeste nesse lugar. Que a Tua doce presença, Jesus, nos encontre nessa noite. Que a Tua doce presença, Jesus, nos encha de poder e de autoridade.
Não há nada que queremos mais, Senhor, do que a Tua presença. Não há nada que queremos mais, Jesus, do que a Tua presença. De nada vale, Senhor, conquistar inúmeras coisas nessa terra, se não tivermos a Tua presença. De nada vale, Jesus, ter títulos, cargos, nomes, ser reconhecido nessa terra, se não tiver a Tua presença. Nós renunciamos tudo aquilo que nos afasta da Tua presença, Jesus. E queremos te pedir, Espírito Santo, nos envolve na Tua presença, para que nós possamos andar com autoridade, com poder, Jesus. Oh, Jesus. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade nesse lugar. Nos toca, Jesus, nessa noite. Muda, Jesus, a nossa concepção do que nós achávamos do que é, Senhor, andar em Ti. Nos faz crescer, Jesus, em Ti. Oh, Senhor, e que nada, absolutamente nada, roube a Tua presença de nossas vidas. Queremos mergulhar na Tua presença, Jesus. Temos sede dela, Senhor. Temos sede, Espírito Santo. E que essa sede nunca seja saciada, porque quanto mais provarmos, mais vamos querer, Jesus. Você chegou nessa noite longe da presença do Espírito Santo. Talvez não foi nem intencional. Os afazeres da vida, as preocupações, as responsabilidades te levaram para longe, te fizeram perder essa essência. Mas eu queria que você fizesse uma oração hoje tão genuína no seu coração, expressando por Espírito Santo que nunca mais você vai sair desse lugar. E a essência dele, a presença dele, possa nos encher. Eu quero dizer para você que nunca seremos revestidos de poder e autoridade se não houver a presença. Nessa ministração, a presença foi a última a ser citada, mas ela é a primeira a ser buscada. É a primeira a ser buscada. Talvez tenhamos vindo aos cultos só por vir, mas nós queremos dizer, Espírito Santo, nós só queremos a Tua presença. Nós só queremos a Tua presença. Nós só queremos a Tua presença. Eu quero te dar a oportunidade de você fazer uma oração agora. E que você se arrependendo de todas as vezes que outras coisas tomaram a presença dele na sua vida. Fala para Jesus. Talvez foi seu trabalho.
Talvez foi as suas funções na igreja. Talvez foi uma coisa tão banal. Mas nessa noite Ele quer ouvir de você que a presença dEle vale mais do que qualquer outra coisa. Aleluia. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Jesus, nessa noite